Vamos lá, gente. Continuando, então, agora, partindo para a questão 34. Vamos a ela. O PROER, vírgula, apesar das críticas que recebeu, vírgula, foi indubitavelmente eficiente para facilitar a adaptação do sistema bancário à estabilidade de preços. Gente, falamos sobre isso ainda há pouco. O PROER foi indubitavelmente eficiente. Então, apesar das críticas que recebeu, entre vírgulas, perfeito. E aí, foi indubitavelmente eficiente para facilitar a adaptação do sistema bancário. Atenção, adaptação do sistema a quê? A mais A, acento grave nesse A, a estabilidade de preços. Correta a número 34. Questão, agora, julgue se os itens a seguir estão gramaticalmente corretos, continuando com aquela história de trechos corretos ou não, número 35. A afirmação no cenário internacional do software bancário produzido no Brasil tem uma grande participação. Parei, eu sou esperto, eu sou atento, eu li com atenção e eu vi que esse sujeito é singular. Se o sujeito é singular, como é que eu vou colocar o verbo no plural, gente? Olha aqui, a afirmação, ainda podia fazer mais, hein? Porque é a afirmação do software bancário brasileiro. Então, a afirmação, vírgula, no cenário internacional, vírgula, seria a melhor forma, do software bancário brasileiro, do software bancário produzido no Brasil, tem. Olha aqui. Gente, é claro que isso aqui está errado, tem que ser tem, porque é sem acento, é singular, gente. Tem uma grande participação dos brasileiros, que a cada dia, em cada caixa eletrônico, testaram cada brasileiro. Olha bem, participação dos brasileiros que a cada dia testaram e aprovaram a tecnologia que hoje o país exporta. Tudo bem? Concordando aqui com brasileiros que a cada dia testaram e aprovaram. Ok. Agora, aqui o verbo tem que ficar no singular. Então, errada a 35. Viu, gente? Cobrando exatamente aquilo que eu chamei a atenção de vocês hoje numa outra questão. Ele tem no singular sem acento, eles têm no plural com acento. Aqui é singular, o verbo não poderia estar com acento circunflexo. Muito bem, vamos adiante. Questão 36. O cidadão comum que absorveu tão depressa as inovações desconhece, entretanto, olha bem, o cidadão comum, vírgula, que absorveu tão depressa as inovações, vírgula, desconhece, vírgula, entretanto, vírgula, que, vírgula, por trás do pagamento de uma conta pela internet ou no correspondente bancário, vírgula, existem todo um ambiente que possibilita essa transação. Gente de Deus, de novo, erro de concordância. Ai, mas tem tanta vírgula, eu achei que as vírgulas estavam erradas. Não estão não, quer ver? O cidadão comum, vírgula, que absorveu tão depressa as inovações, vírgula, olha aqui. O cidadão comum desconhece, aí vírgula. Entretanto, vírgula, que, aí do que, ó, ele desconhece que, aí por trás do pagamento de uma conta pela internet ou no correspondente bancário, que existem todo um ambiente, gente de Deus, ele reconhece que existe um ambiente que possibilita essa transação. O sujeito do existe, que existe todo um ambiente. Então, todo o ambiente existe. Então, é claro que tem que ser singular. Então, número 36, errada, erro de novo, grosseiro de concordância. Muito bem, vamos à questão 37. O fenômeno mundial da substituição das agências bancárias por outros locais de atendimento teve, olha bem a concordância, hein? Veja que você tem agências bancárias por outros locais, tudo no plural, mas o verbo está no singular e está certo. Ele tem que concordar com aquele fenômeno. O fenômeno mundial da substituição das agências bancárias por outros locais de atendimento, esse fenômeno teve, tá certo, amplas repercussões no Brasil. E a tendência é oferecer mais serviços aos clientes, com o compartilhamento da rede por diferentes bancos. Certinha. Augusto, e essa vírgula antes do E? Deixa eu lembrar uma coisa. Quando você liga orações pelo E, só que essas orações têm sujeitos diferentes e elas têm, o sujeito da primeira é o fenômeno mundial. O sujeito da outra é a tendência. A tendência é oferecer. Então, a vírgula antes desse E está correta. Número 37, certa. Vamos adiante. Agora, um outro pedaço de prova da Polícia Militar do Distrito Federal. Julgue os itens a seguir quanto à correção gráfica, pontuação,
concordância e regência, ou seja, tudo, não é? Muito bem. 38. Gente, deixa eu só explicar uma coisa a você. Essa questão 38 não é a questão 38 da prova da polícia. Quando eu fui pegando os pedaços das provas, eu fui fazendo a nossa numeração de uma aula só, para vocês terem a ideia de quantas questões foram corrigidas por dia. Inclusive, essa prova da polícia nem teve 38 questões de português para termos a questão 38. Então, fique atento a isso, tá? Aqui já é uma outra prova. Eu tirei questões dessa prova, só que fiz a numeração seguindo um total na nossa aula. Então, vamos lá. Questão 38. Alguns deveres são fundamentais ao policial militar, vírgula. Entre eles, 2 pontos, ele vai dizer quais os deveres. Servir a comunidade e prestar-lhe segurança, ponto e vírgula. Dedicar-se, vírgula, integralmente, vírgula, à atividade policial militar. Quem se dedica a, acento certo. Exercer a atividade policial militar com zelo e honestidade. E cultuar os símbolos nacionais e as tradições históricas da polícia militar. Totalmente certa. Regência, concordância, pontuação certa a número 38. Questão 39. Espera-se que o policial seja cortês, vírgula, que trate os cidadãos com urbanidade, vírgula, disponibilidade e atenção, vírgula, respeitando as limitações individuais, vírgula, sem qualquer espécie de preconceito de raça, vírgula, sexo, vírgula, nacionalidade, vírgula, cor, vírgula, idade, vírgula, religião, vírgula, cunho político ou posição social, vírgula, e que acate a hierarquia, vírgula, sem temer representar contra ato comprometedor a estrutura da polícia militar. Ó, um ato comprometedor a quê? Contra um ato comprometedor. Comprometedor a quê? A estrutura da polícia militar. Então, a número 39 está correta. Augusta, eu ia achar que tinha vírgula demais. Deixa eu explicar uma coisa. Muitas vezes, um período como esse fica realmente sobrecarregado de vírgulas. Só que foram feitas ali várias enumerações. Então, você não teria como fugir dessas vírgulas. Veja bem que na primeira parte nós temos uma enumeração, ó. Que trate os cidadãos, aí vem, com urbanidade, vírgula, disponibilidade e atenção, vírgula. Aí já vem outro trecho, respeitando as limitações individuais, e aí ele foi acrescentando, sem qualquer espécie de preconceito de raça. Agora veja essa numeração, raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião. Então não há como abdicar dessas vírgulas, não é? Totalmente certa a 39. Vamos adiante. Agora, trecho da prova do TJ do Espírito Santo. Então, vamos lá. Considerando que os fragmentos incluídos nos itens seguintes, na ordem em que são apresentados, são partes sucessivas de um texto adaptado do Jornal do Comércio, de 20 de 2 de 2011, julgue-os quanto à correção gramatical. Então, vamos lá. Nossa questão aí da aula de hoje, número 40. Tratando essas 2 lições como fundamentos para a compreensão do que hoje está sendo considerado nos mais altos escalões da República, fica claro a urgência. Gente, pelo amor de Deus, fica claro a urgência? Primeiro que bastaria dizer urge, né? Até se quisesse usar o claro, seria fica clara a urgência, porque a urgência é o sujeito. A urgência de alguma coisa fica clara. Então, já está errado aqui, né, gente? Fica clara a urgência de uma prestação jurisdicional mais célere para arquivar definitivamente a imagem de uma instituição. Gente, olha de novo aquele erro. Para arquivar o quê? A imagem de uma instituição. Arquivar o quê? A imagem. A imagem não é objeto direto do arquivar? É. Eu posso separar um verbo do seu objeto por vírgula? Não. E nós aqui só temos uma vírgula depois do definitivamente. Então está errado. Eu tenho que colocar o definitivamente entre vírgulas, então. Porque colocando, eu poderia colocar sem vírgulas. Porque é um advérbio só jogado ali. Então ele poderia estar sem vírgulas. Um advérbio só intercalado ali. Sem vírgulas. Ou então,
entre vírgulas. Uma vírgula só, não. Porque quando você coloca uma vírgula só depois do definitivamente, você está cometendo o erro gravíssimo, que é separar o verbo do seu objeto. Lembrem, eu não posso, dois erros mais grosseiros de pontuação são, eu não posso separar o sujeito do seu predicado por vírgula e também não posso separar o verbo dos seus objetos, dos seus complementos. Então vem comigo. Eu poderia fazer assim, ó, para arquivar, vírgula, definitivamente, vírgula, a imagem de uma instituição que contradiz, gente, contradiz é do verbo contradizer, então contradiz é com Z, sua destinação fazendo-se lenta e sem efetividade. Portanto, 40, errada. Questão 41. Sempre que está na ordem do dia discutir um dos serviços públicos mais importantes, a prestação jurisdicional, vírgula. Gente, até aí tá tudo certo, hein? Nossa, uma vírgula depois de um travessão? Preste atenção, eu comecei o período com a ideia adverbial, sempre que está na ordem do dia, uma ideia adverbial de tempo, né? Então, sempre que está na ordem do dia discutir um dos serviços públicos mais importantes, e a vírgula já seria obrigatória. Só que aí ele pausou e explicou qual é um dos serviços públicos mais importantes. E ele quis colocar esse aposto, é um aposto explicativo, entre travessões, a prestação jurisdicional. Se ele quis colocar esse aposto, entre prestações é ótimo, se ele quis colocar esse aposto entre travessões, sem problemas. Agora, aquela vírgula depois do segundo travessão, corretíssima, continua obrigatória. Então, vamos em frente. Sempre que está na ordem do dia discutir um dos serviços públicos mais importantes, travessão, a prestação jurisdicional, travessão, vírgula. É inevitável lembrar Rui Barbosa e as expressões em que deixou sintetizada a essência desse serviço público. Gente, é inevitável lembrar Rui Barbosa e as expressões sem acento. Lembrar as expressões. Não existe nenhuma preposição a aí que faça a exigência de crase aí. Claro que não, aquele as é só artigo definido. Lembrar Rui Barbosa e lembrar mais o quê? As expressões. Então, sem acento nesse as. E aí, lembrar as expressões em que ele deixou sintetizada a essência desse serviço. Quer dizer, Rui Barbosa deixou a essência desse serviço sintetizada. Então, ele deixou o quê? Quem deixa algo sintetizado. Também não temos acento aqui. Então, errada a 41. Muito bem. Perdão. 42, gente. Duas dessas expressões mais marcantes nos remetem a uma nova etapa que se inauguram no sentido... Duas dessas expressões mais marcantes, presta atenção, olha a maldade da banca. Ela colocou esse verbo aqui no plural, porque ela tinha dito duas dessas expressões, e se você não lê com muita atenção, você não percebe o erro. Duas dessas expressões mais marcantes nos remetem, as duas expressões nos remetem, ok, a uma nova etapa que se inaugura. Nova etapa que se inaugura. O inaugura não tem mais que concordar com duas expressões, tem que concordar com nova etapa. Então, uma nova etapa que se inaugura no sentido de modernizar a justiça brasileira através de um impacto republicano. O através também já não é a melhor opção, seria com um impacto republicano ou por meio de um impacto republicano. Mas enfim, vamos adiante. Dizia Rui Barbosa que a majestade dos tribunais assenta na estima pública e que justiça atrasada é injustiça qualificada e manifesta. Gente, a majestade dos tribunais se assenta na estima pública. Então, enfim, mesmo que você não visse a falta desse C aqui, você teria que ver aquele erro de concordância. É a nova etapa que se inaugura. 42, errada. Muito bem. Julgue os trechos subsequentes de acordo com a norma culta da língua, ou seja, observando tudo. 43. O desenvolvimento tem sido, para nós, brasileiros, uma vocação histórica, um encontro marcado com o destino. Gente de Deus. Questão para você gabaritar em segundos.
o desenvolvimento é o sujeito, tem sido. O tem com acento só no plural. Então está errado. O sujeito é desenvolvimento. Há que se usar o verbo no singular, concordando com desenvolvimento. E tem no singular, não tem acento. Então vamos corrigir. O desenvolvimento, sem acento. Tem sido... Augusta, eu fiquei em dúvida com essas vírgulas do para nós aí. Presta atenção. Quando você ficar em dúvida quanto a isso, faça o seguinte, leia aquele pedaço de frase pulando o que está entre vírgulas. Veja se mantém a lógica e a coerência. Vem. O desenvolvimento tem sido, para nós brasileiros, ó, tudo que está entre vírgulas, ó, o desenvolvimento tem sido uma vocação histórica. Ele colocou para nós, entre vírgulas, e explicou nós quem? Vírgula de novo, brasileiros. Pode sim, sem problema. O grande problema aqui mesmo é o erro ali, o acento no tem. Então, o desenvolvimento sem acento em tem sido, para nós brasileiros, uma vocação histórica, vírgula, um encontro marcado com destino. Então, errada por causa do acento aqui. Muito bem. 44. Por conta de muitas décadas bem-sucedidas de crescimento quase ininterrupto. Gente, aí o aluno lê correndo, nem vê que está errado isso aqui, ó. Ininterrupto. Augusta, eu nem percebi o erro. Está faltando o N aqui, gente, ó, depois do I. Isso aí eu digo que é psicotécnico. O aluno que não estiver extremamente atento não percebe o erro mesmo. Passa batido e não vê o erro. Então vamos lá. Por conta de muitas décadas bem-sucedidas de crescimento quase ininterrupto, a taxas médias muito altas, o Brasil, ó, por conta de muitas décadas bem-sucedidas de crescimento quase ininterrupto, a taxas médias muito altas, vírgula, poderia até dizer assim, quase ininterrupto, vírgula. Aí eu dou uma explicação. A taxas médias muito altas, vírgula. O Brasil projetou sua liderança industrial entre os países de passado colonial e do então denominado Terceiro Mundo. Bom, eu poderia colocar então denominado entre vírgulas, Augusto, assim, e do, vírgula, então denominado, vírgula, poderia, gente, mas é aquela história, para que vírgulas se elas não são aqui obrigatórias? Eu já vi aquele erro ali no ininterrupto. O aluno esperto, ele vai ganhar tempo, né, gente? Ele tem certeza que ininterrupto tem mais um N. Está errado, ele marca lá errado e vai adiante. Questão 45. Essa posição privilegiada garantiu à população aos mais altos índices de mobilidade social. Já está errado, gente. Para e pensa no verbo. Quem garante? Garante algo a alguém. O verbo garantir pede dois complementos. Um sem preposição, o outro com preposição. Por que está errado aqui? Porque ele colocou dois objetos indiretos para um verbo só. Ele colocou garantir a quem? A população com crase. E aí, aos mais altos índices, com preposição ali de novo? Não. Garantir o quê? Os mais altos índices. A quem? A população. Então, a população com acento, tudo bem, mas tiramos a preposição de aos e dizemos só os mais altos índices. Garantir o quê? Os mais altos índices. A quem? A população. Então, vamos lá? Essa posição privilegiada garantiu à população os mais altos índices de mobilidade social em termos comparados. Ó, em termos comparados apenas, em termos comparados, aí ele põe vírgula, apenas superados pelos Estados Unidos e a Austrália. Tudo bem, ele pode seguir assim, dizendo, ó, essa posição privilegiada garantiu o quê? Os mais altos índices de mobilidade social em termos comparados. Garantiu isso a quem? A população com acento, tá certo. Apenas superados, quer dizer, esses índices apenas superados pelos Estados Unidos e a Austrália. Olha bem, gente. Pelos Estados Unidos e a Austrália. O certo seria dizer assim, pelos Estados Unidos e pela, mostrando que ele usou a preposição com artigo aqui e a preposição com artigo aqui. Porque aqui ele usou a preposição e aglutinou o artigo os antes de Estados Unidos. E aqui ele usou o artigo sozinho, estão vendo? Mas enfim, só de ver esse erro aqui, você já diria 45, errada. 46. Os mecanismos de recompensa social, vírgula, gerados pela mobilidade, vírgula, neutralizaram, vamos ver na concordância, hein? Os mecanismos
neutralizaram, ok, vírgula, em boa parte, vírgula, os efeitos perversos da concentração da renda e da desigualdade social. Vamos ver se está certo até aí, ó, a pontuação. Os mecanismos de recompensa social, vírgula, gerados pela mobilidade, vírgula, certinho, ó, o sujeito está aqui, aí aqui continua, vem o verbo no plural, concordando com mecanismos, e aí ele pôs em boa parte entre vírgulas, porque o objeto direto de neutralizaram está aqui, ó. Neutralizaram o quê? Os efeitos perversos da concentração. Então, em boa parte entre vírgulas está correto. Vamos adiante. Então, os efeitos perversos da concentração da renda e da desigualdade social, vírgula, que passaram despercebidos. Do que eu pulo para cá. Então, eu vejo que por várias décadas entre vírgulas está certo. Repito, quando você ficar em dúvida quanto às vírgulas, faça isso. Vá buscando onde as ideias se completam. Esse que pula lá para frente. Olha aqui, ó. Os mecanismos de recompensa social gerados pela mobilidade neutralizaram em boa parte os efeitos perversos da concentração da renda e da desigualdade social, que passaram despercebidos. Do que pula para cá? Sim. Então, por várias décadas tem que ficar entre vírgulas mesmo. Se houvesse só uma vírgula, estaria errado. E aí, passaram despercebidos para a maioria da sociedade brasileira. 46, correta. Muito bem. 47. Não restam dúvida. Ei, caramba, eu não passo da terceira palavra, né, gente? Não restam dúvida. Meu pai, não resta dúvida. Poderíamos usar restam se eu dissesse não restam dúvidas, não é? Mas aqui não resta dúvida de que parte das desigualdades deviam-se a um mercado interno fechado e restrito. Gente, presta atenção aqui. Parte das desigualdades deviam-se no plural. Augusta, não teria que ser no singular concordando com parte? Parte das desigualdades devia-se. Deixa eu falar sobre isso. Olha só. Quando você tem um sujeito formado exatamente pelo que nós chamamos de expressão partitiva, é quando você usa assim, parte de, a maior parte de, grande parte de, a maioria de. Isso aí é um sujeito formado por expressão partitiva. Sabe o que diz a regra? Ou você usa o singular, concordando com parte, grande parte, maior parte, a maioria, ou você concorda com o que vem depois. Se o que vier depois também for um elemento no singular, você só pode usar o singular. Grande parte da turma veio. Grande parte dos brasileiros luta ou lutam. Grande parte dos brasileiros luta. Concordei com grande parte. Mas eu poderia dizer lutam, concordando com brasileiros. Então aqui, parte das desigualdades deviam-se. Fez-se a concordância com desigualdades, mas poderia ter sido feita com parte. Parte das desigualdades devia-se. Concordaríamos com parte, tá bom? As duas estão certas. O erro está lá na frente mesmo. Não restam dúvida, é dose, né? Então vamos em frente. Que parte das desigualdades deviam-se a um mercado interno fechado e restrito, dominado por empresas com perda de competitividade crescente. Ok, então o erro está lá em cima, errada por isso. Vamos a 48. Aumentar exportações, vírgula, melhorando seu valor agregado e abrindo novos mercados, é medida indispensável que o Brasil pretende seguir. Gente, olha aqui. Aumentar exportações é medida indispensável, tá certinho. Ele parou aqui e jogou uma outra oração aqui no meio, ó. Melhorando o seu valor agregado e abrindo novos mercados. Tudo bem, então, até aí. Aumentar exportações, vírgula, melhorando seu valor agregado e abrindo novos mercados, vírgula, é medida indispensável que o Brasil pretende seguir, vírgula, acompanhando países emergentes, como a China, que lhes vem adotando com grande sucesso. Epa, a China que lhes vem adotando, olha pensa no verbo, na regência do verbo adotar. Quem adota, adota algo. Não há preposição? Não, então eu não posso usar o lhes. Augusto, eu tenho uma dúvida com essa história de lhes e de ois. Gente,
Quando o verbo não pede preposição, você usa o a ou as. Por exemplo, convidei amigos. Você não pode dizer convidei-lhes. O verbo não pede preposição, você só pode dizer convidei-os. Agora, entreguei documentos aos amigos a eles lhes. Entreguei-lhes documentos. Então aqui, quem adota, adota algo. Então eu não posso dizer lhes. Teria que, aumentar exportações, melhorando o seu valor agregado e abrindo novos mercados, é medida indispensável que o Brasil pretende seguir, acompanhando países emergentes como a China, que vem adotando a medida. Então, errada a 48. Muito bem. Países, teria que ser assim, países emergentes, vírgula, como a China, vírgula, que vem adotando, não é? E aí esse vem, gente, eu posso concordar com países, pôr no plural, ou então pensar na China e usar o singular. Mas tem que ser a e não lhes, porque tem que concordar com medida. Muito bem. 49. Melhorar o valor agregado. A mesma frase reestruturada de outra forma. Melhorar o valor agregado e abrir novos mercados, vírgula, ao mesmo tempo que aumenta as exportações, vírgula, é medida indispensável pretendida pelo Brasil. Gente, melhorar o valor agregado e abrir novos mercados, vírgula, ao mesmo tempo em que aumenta as exportações, vírgula, são medidas indispensáveis, não é? Aqui as duas, melhorar o valor e abrir novos mercados, são medidas indispensáveis pretendidas pelo Brasil, acompanhando países emergentes como a China, que as vêm, e aí ele está falando de medidas, então eu vou dizer as vêm, e o problema está lá na frente. 49, errada. 50. O Brasil pretende aumentar exportações, melhorando seu valor agregado e abrindo novos mercados, pois essas são medidas indispensáveis a seguir, acompanhando países emergentes, como a China, que as vem adotando com grande sucesso. Então, olha lá. O Brasil pretende aumentar exportações, vírgula, melhorando seu valor agregado e abrindo novos mercados, vírgula, pois essas são medidas indispensáveis a seguir, acompanhando países emergentes, como a China, países que as vêm, porque são as medidas, está certinho, o vem no plural concordando com países, que as vêm adotando com grande sucesso. Número 50, certa. Muito bem, vamos adiante. 51. O programa de privatizações, levado a cabo durante os anos 90, foi um dos mais importantes já postos em prática em âmbito mundial. Vamos lá. O programa de privatizações pausou e disse, levado a cabo durante os anos 90, vírgula, então, o programa de privatizações foi, tudo bem, levado a cabo durante os anos 90, entre vírgulas, certo. O a cabo sem acento, claro que sim, porque cabo é palavra masculina. Então, foi um dos mais importantes já postos, quer dizer, Augusta, mas não teria que ser um dos mais importantes já posto em prática? Não, entre todos que já foram postos em prática. Tá certo, então, foi um dos mais importantes já postos em prática em âmbito mundial. Certinha, gente, sem nenhum problema aí. Então, eu acho que numa questão como essa, você tem que ficar atento para uma coisa. CESP sempre prioriza duas cobranças nesse tipo de questão em que você tem o trecho para você ler, dizer se está certo ou se está errado. Ela sempre vai priorizar concordância, pontuação, não é? E regência. Vejam naquela frase do a população, aos índices, você via que havia ali dois elementos com preposição e só um deles teria que ter preposição. Então, ela cobra a história da regência, da transitividade dos verbos. Ela cobra direto pontuação e concordância. Quando ela põe um trecho mais longo, então, às vezes o sujeito lá no início, no singular, e ela intercala vários elementos para depois continuar a frase, aí ela vai, o sujeito está no singular, mas ela jogou vários elementos ali no meio,
elementos até adverbiais, mas com palavras no plural, aí lá atrás ela põe o verbo no plural, e como as últimas palavras que ficaram no seu ouvido ali foram em forma de plural, você acaba achando que aquele verbo no plural está certo, e você se esquece de que o sujeito está lá na frente e é singular. Então, sempre a banca pega nesses mesmos pontos, nesse tipo de questão. Então, quanto mais você faz, quanto mais você treina, mais atento e esperto você fica. E no próximo bloco, continuamos com as questões. Até já.